Olá a todos! Iremos hoje desenvolver mais uma etapa do trabalho de análise das demonstrações contábeis com enfoque voltado à Grendene S.A. Na primeira etapa desse trabalho, foi feita uma contextualização geral da empresa e do setor em que ela se encontra. Nessa segunda etapa, será feita uma análise quantitativa, levando em consideração as análises horizontal e vertical, bem como dos indicadores de liquidez, estrutura de capital e capital de giro, tomando como base os anos competência de 2018, 2019 e 2020. As primeiras análises que faremos serão as análises horizontal e vertical, de modo que a análise horizontal é responsável por uma análise do crescimento das contas da empresa ao passar dos anos, e a análise vertical demonstra a participação das contas nos totais anuais. Analisando horizontalmente as contas de ativo da empresa, é possível observar modificações relevantes nas contas de créditos tributários, do período 1 para o 2, incremento na conta de outros créditos, aumento significativo na conta de ativo realizável a longo prazo, tudo do período 1 para o 2, e do período 1 para o 3, uma das maiores variações foi na conta de investimentos, no ativo não circulante. Quanto à análise vertical das contas de ativo, em todos os períodos analisados, mostram-se com maior relevância quantitativa as contas de aplicações financeiras, contas a receber de clientes, o realizável a longo prazo, novamente, e o ativo imobilizado. Já no passivo circulante, não são encontradas significativas participações percentuais nas contas em relação à formação dos totais. Já com o passar do tempo, é possível apontar crescentes nas contas de obrigações contratuais, imposto de renda e contribuição social a pagar, fornecedores e comissões a pagar. Em relação ao passivo não circulante e o patrimônio líquido, de forma horizontal, as contas que mais chamam a atenção por suas variações são as contas de ações em tesouraria, reserva de lucros e outros resultados abrangentes. Na formação dos totais anuais, as mais significativas em todos os anos são as contas de capital social e reserva de lucros. Por fim, analisando a demonstração do resultado do exercício, a gente pode observar que no ano de 2019 foi o período com maior oscilação dentro do histórico dos demais períodos analisados, e quanto à análise vertical, as contas mais significativas são o custo do produto vendido e as despesas de vendas, seguido pelas despesas financeiras no ano de 2020. Quanto ao índice de liquidez imediata, que representa a disponibilidade de recursos de curto prazo que a empresa dispõe frente a saldar suas dívidas também de curto prazo, apesar dos índices setoriais não serem disponíveis, é possível perceber que a empresa apresenta estabilidade com tendência a crescimento, uma vez que os eventuais aumentos no passivo circulante vão de encontro a aumentos nas disponibilidades, o que faz com que a empresa tenha sua liquidez imediata com média de 0,053. No que tange a liquidez seca, que trata da parcela de dívidas de curto prazo que poderia ser saldada por meio do uso dos itens do ativo circulante com maior liquidez, a empresa opera com certa tranquilidade, uma vez que poderia arcar, nessa comparação, com uma dívida até 7 vezes maior que a sua. Ainda nesse aspecto, é possível perceber que a companhia opera com níveis acima do setor. Em relação à liquidez corrente, resultado da análise da posição dos ativos circulantes frente ao passivo circulante da empresa, é possível observar uma operação positiva e com folga, uma vez que, como na liquidez seca, a empresa consegue, com seu ativo circulante, cobrir de 7 a 9 vezes o total de seu passivo circulante. Ainda como na liquidez seca, a liquidez corrente da empresa se encontra a níveis acima do setor. A liquidez geral, que representa quanto a empresa dispõe de recursos de curto e longo prazo para saldar suas dívidas também de curto e longo prazo, segue na empresa as tendências dos demais indicadores de liquidez,
uma vez que, novamente, seus ativos, agora totais, têm capacidade de saldar uma dívida de 8 a 9 vezes maior que a dívida da companhia. É possível, então, perceber graficamente que a empresa apresenta uma liquidez imediata substancialmente menor que as demais. Ainda assim, os valores são todos suficientes no que tange a cobertura de obrigações, sendo ainda possível observar tendências de crescimento. Quanto à estrutura patrimonial, o endividamento da empresa, ou seja, o quanto a companhia possui de dívidas com terceiros de curto e longo prazo para cada real de recursos próprios figurados no patrimônio líquido. Na empresa analisada, é possível perceber uma tendência à constância, sendo o índice, ao passar dos anos, limitado entre 10,3% e 11,4%. Apesar de ser percebido aumento nas contas de dívidas com terceiros, o patrimônio líquido vê aumentos equivalentes, o que causa a estabilidade encontrada. Ainda considerando os índices do setor, que giram em torno de 34%, é possível perceber a pouca dependência da empresa em relação a capital de terceiros. No que tange a composição do endividamento, indicador que relaciona o quanto da dívida da empresa com terceiros é exigível a curto prazo, é possível perceber que a empresa opera com altos níveis de exigíveis a curto prazo, o que pode ser um problema, caso esses valores não sejam rapidamente convertidos em receitas dentro das operações. Entretanto, é verificável que houve uma redução no ano de 2018 para 2019 do indicador, devido à redução do passivo circulante em um primeiro momento e a um aumento do capital de terceiros no segundo momento. Ao observar o balanço patrimonial da companhia, é possível compreender que de 2018 para 2019 houve uma transferência de dívidas que antes figuravam no curto prazo e após passaram a ter exigibilidade superior a um ano. Em relação à imobilização do patrimônio líquido, ou seja, a parcela do capital próprio que se encontra investida em ativos de baixa solvência, como imobilizados, investimentos intangíveis, é identificável variação constante, uma vez que no período de 3 anos o índice sofre tanto altas quanto quedas. A essas ocorrências se atrelam os seguintes eventos: aumento constante nos imobilizados, o que não necessariamente representa uma situação ruim, uma vez que são os imobilizados que possibilitam a operação da companhia, aumento também constante dos intangíveis e ainda aumento pontual nos investimentos, que na competência de 2019 causou uma taxa superior a 14% calculada. É então possível afirmar que o índice apresenta crescimento, desconsiderando o evento atípico na conta de investimentos. Por fim, quanto à imobilização dos recursos não correntes, ou seja, o percentual dos recursos de longo prazo aplicados nos grupos de ativo de menor solvência, como imobilizado, investimentos e intangível, é possível perceber variações constantes, uma vez que o patrimônio líquido da empresa é estático nos anos analisados. As variações são causadas pelas demais contas envolvidas. Nesse aspecto, é possível observar variação considerável no ativo não circulante no ano de 2018 para 2019, pelas razões já comentadas anteriormente de aumento de imobilizado e intangível, e ainda pico na conta de investimentos. Ainda pelas transferências das dívidas com terceiros do curto para o longo prazo, é verificável aumento considerável no passivo não circulante. Graficamente, é possível observar que a empresa possui baixo nível de endividamento, mas que, entretanto, esses valores são majoritariamente exigíveis a curto prazo. Quanto à imobilização do patrimônio líquido e dos recursos não correntes, é visível que há constância, apesar de no ano 2019 ter sido atípico devido aos motivos já citados. No que tange às análises do capital de giro, o capital circulante líquido demonstra a aplicação de recursos no ativo circulante provenientes de fundos levantados em um tempo de recuperação proporcional às aplicações. A partir da análise realizada, percebe-se que a companhia possui um CCL positivo em todos os períodos, sendo possível constatar que a empresa possui mais aplicações que fontes de financiamento no curto prazo, apesar de uma queda no ano de 2019 em relação a 2018. Os números voltaram a crescer em 2020, alcançando uma média no CCL de R$ 2.590.677.
Para analisar a composição do capital circulante líquido, é necessário que sejam verificados quais são os componentes operacionais e quais são os financeiros, para que então seja calculado os índices como a necessidade de capital de giro e o saldo em tesouraria. A necessidade de capital de giro representa a parcela do ativo operacional que não é financiada por passivos operacionais, sendo financiada por passivos financeiros de curto prazo ou passivos não circulantes, que nesse aspecto na análise da empresa manteve-se positiva nos 3 anos, atingindo uma média de 1.181.501. A necessidade de capital de giro positiva e crescente entre os anos de 2019 e 2020 mostra que as fontes de passivo operacional não crescem na mesma proporção que os ativos operacionais, sendo necessária a utilização de fontes onerosas de financiamento para suprir a necessidade de investimentos na operação. O saldo em tesouraria sinaliza a política financeira da empresa, sendo esse saldo positivo em todos os períodos. Mostra que os ativos financeiros de curto prazo são suficientes para liquidar os passivos financeiros de curto prazo. Tanto na necessidade de capital de giro, quanto no saldo em tesouraria, foi possível observar uma queda no ano de 2019 em relação a 2018 e crescimento em 2020, o mesmo ocorrido com o capital circulante líquido. A partir dos cálculos de capital circulante líquido, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria, sendo os resultados positivos em todos os anos, a companhia classifica-se como sólida.